A continuação, parte 2 do momento da morte. Como a gente explicou, o anjo da morte vem, ele traz 3 gotas para a pessoa e a pessoa ela vai aos poucos morrendo. Eu expliquei que existe uma diferença muito forte entre como é que funciona o anjo da morte dentro da terra de Israel e fora da terra de Israel. Dentro da terra de Israel, o anjo da morte ele vem e somente ele mata a pessoa. Fora da terra de Israel, ele ainda pega comissão. O que são comissões? São partes de mitzvot da pessoa, Haz Shalom. Quer dizer, tudo que você produziu ao longo da sua vida, que vai te proteger nesse momento tão importante, que é um momento que dá mais medo da vida, é a morte. Detalhe que os cabalistas eles falam, Ben Ishai, Gafarheim, todos eles falam o seguinte: o momento que dá mais medo da vida é a morte, mas o momento que dá menos medo da vida após a morte é a morte. Porque a morte, na verdade, ela é um portão. O Arizal também explica isso no Etzchaim, Sharamem Beit, quando ele fala sobre Sharamem Tzaim, né, sobre os meios termos. Então ele fala que o meio termo entre a vida e a morte é exatamente esse ponto que a gente está explorando agora, que é o momento da morte. Então o que acontece? A pessoa, nesse momento, ela tá desesperada, ela tá morrendo de medo. E aí, olha só que interessante. Se você chega e você vê uma pessoa que acabou de falecer, ali, primeiro, né, que no Shulchan Aruch tá escrito no Siman Reish Shin Mem, no Siman 340, no Seif Rei, no artigo 5, fala que a pessoa ela tem que rasgar a roupa dela, tá bom? Por que ela tem que fazer isso? Para mostrar um sofrimento. Mas e se a pessoa não era parente? Mesmo assim, se você tá na hora que a pessoa tá falecendo, tá naquele quarto, naquele momento, rasga, porque é um sofrimento muito grande. A gente vai explicar que também tem a ver com a própria pessoa. Tomem cuidado, muito importante. Então, continuando, desculpa. Continuando das gotas, ele joga a primeira gota. Isso, aí continuando a gota. Ele joga a primeira gota, a pessoa ela começa a ficar muito amarga, é uma gota extremamente amarga, e nisso a pessoa ela ainda tem chance de fazer de chuvar. Esse momento é o que até a gente explica, faz o Ana Bekoa, Gedula Teminha, Tatsuro, Kaberena Tahasa, faz todo o Ana Bekoa, estudem o Ana Bekoa. O Ana Bekoa salva vidas, principalmente a vida após a morte. Tá bom, o pessoal morre fazendo chuvar, não tem coisa mais louvável do que isso. Também nesse momento... Porque o anjo da morte ele vai tentar convencer Exatamente, a pessoa. essa é a segunda gota. Na segunda gota, vem uma gota mais amarga ainda, e aí vem o anjo da morte, como ele é o Yetzirará, que a gente falou antes, ele tenta seduzir a pessoa. Ele fala assim, você realmente acha que está merecendo morrer dessa maneira? Você acha que você precisa sofrer tudo isso? E geralmente a pessoa fala, cara, realmente, eu não preciso. Não tem porquê. E aí a pessoa ela morre, Hazeh Shalom em Kofrut, que ela tá negando a Torá, ela tá negando Hashem. Porque a Kadosh Baruch tá dando essa morte pra pessoa. Óbvio que se essa morte que a pessoa tem é a morte que ela merece. Ponto. Não é que que tá tendo uma injustiça. Não, isso é Kofrut. Se você negar a Torá, isso é extremamente terrível. Ok? Enfim, a terceira gota é a gota final, quando existe o descamamento da alma da pessoa, do corpo. Ela finalmente agora ela tá se descolando. O Zohar ele explica para Parashat Vayechi que existem 3 maneiras de acontecer. Se a pessoa é um tzadik, a alma ainda vem, é um momento até bonito, ela beija o corpo, ela fala, poxa, muito obrigado. Obrigado por ter sido um sócio tão bom, tão querido, eu vou sentir saudade. Um momento fofo, lindo, legal. Segundo caso é quando a pessoa é um Benoni. Ele não é um tzadik gamur, mas é um cara que tá fazendo chuva, tal, não sei o que. Ele tá tentando, mas ele tem algumas averotas, tem algumas coisas. Então, nesse momento, o descamamento dele, ele deixa umas gotas, assim, da alma dele, o que já é um sofrimento, porque existe um descolamento ali que tá desconfortável. O pior é pros Direchaim, Hazeh Shalom, que aí fala que é que nem você tirar a carne do peixe da pele do peixe. E quando você faz isso, dependendo da máquina que você usa, e aquela serrinha, aquela faca de serrar, sobra muita carne dentro. E esse é o Urachá, Hazeh Shalom, que ele sofre muito no momento da morte dele. Ele vê, sim, os parentes dele, como já foram relatados, algumas pessoas tiveram morte clínica e tudo. Minha mãe até foi uma delas, que ela relatou isso. A pessoa vê os parentes que já faleceram. Se os parentes estão sorrindo, legal, tá indo bem, boa. A pessoa tá sabendo, ela sabe que ela vai ter um bom julgamento lá em cima. Se os parentes estão tristes, Hazeh Shalom, é mau sinal. Quer dizer que a pessoa vai ter um péssimo julgamento. Como é que eu sei que a pessoa ela viu os pais dela? Tem relatos interessantes de pessoas que antes de falecer, a pessoa começa a delirar, ela fala, mamãe, cara, ela não tá delirando. Ela tá vendo a mãe dela naquele momento. Ela, pai, cadê você? Ela tá vendo. Antes do anjo da morte apareceu? Durante o momento do anjo da morte, a pessoa fala. Sim, a pessoa pode falar. Tem uma história famosa do Rav Eliyahu Cohen Mizmir, que ele foi visitar um homem que estava para falecer, era um grande mafioso, e o cara falou para ele, olha,
Ele falou, você não se arrepende, cara, você agora tá no momento da sua morte, olha só, tipo, pô, pelo menos faz chuvar as coisas que você fez de errado, de quanto que você roubou de outras pessoas e tudo. E ele tava ouvindo, de repente ele falou, eu nego, eu não roubei nada, eu não fiz nada, tudo que eu fiz com intenção. E o Uriah ficou, ele entrou em pânico, falou, por que você tá falando isso? E o mafioso falou, porque tem um homem gigante aqui com uma faca no meu pescoço, falando, vai, fala que você roubou, vai, quero ver tu confessar. E ele desesperado fala, não, tá bom, não. E ele falando, vai, eu quero ver você agora, do jeito que você agiu durante a sua vida, você vai morrer dessa maneira. E ele ficou tão em pânico, esse mafioso, que falou, tá bom, não roubei, não fiz nada, tem razão, tal, não sei o quê. Quer dizer, você vê como é que funciona também, que o livre-arbítrio diminui demais na hora do falecimento. Tá tudo aberto. Enfim, os parentes vêm e os simanim, que eu falei, os sinais, só pra gente terminar, então é uma certa que tu bota na página 103b, que fala o seguinte, se o morto tá olhando, a pessoa que acabou de falecer, tá olhando pra porta, é bom sinal, quer dizer que ela tava vendo os parentes. Se ele tá olhando pro outro lado, é mau sinal, quer dizer que ele viu os parentes tristes e ele se envergonhou. Pesado. Se ele olhou pra cima, é bom sinal, ele tá vendo pra onde ele vai. Se ele tá olhando pra baixo, é mau sinal, ele também tá vendo pra onde ele vai. Se ele tá feliz, é bom sinal, porque ele tá sabendo que vai ter um bom julgamento. Se ele tá triste, é um péssimo sinal. Se ele estiver chorando e tudo, são sinais ruins. Se ele morreu antes de Shabat, tipo na sexta-feira à tarde, ótimo sinal. Se ele morreu depois de Shabat, mau sinal. Se ele morreu antes de Yom Kippur, mau sinal. Se ele morreu depois de Yom Kippur, bom sinal. Tá bom? Próxima aula, a gente vai explicar agora como é que funciona essa terceira parte do descamamento e a elevação da alma para fora do corpo.